Olá, eu sou o professor Marcos Rodrigues, @etec.sp.gov.br. Continuando a exemplificação da estrutura if, assim podemos dizer, estou nomeando o espaço de trabalho chamado std, o qual eu não preciso colocar na linguagem C++, daí linha por linha, e eu tenho um código pronto, o qual realizarei modificações para melhor produção do vídeo e entendimento. Tenho aqui a definição do idioma, setLocaio, de forma fixa atribuir mês recebendo 4, e aí eu utilizei aqui o operador OU, representado por pipe. Se o mês for igual a 1, ou o mês for igual a 2, ou o mês for igual a 3, ou o mês for igual a 4, ou o mês for igual a 5, ou o mês igual a 6, eu representei, considerei que é o primeiro semestre. Todavia, para a impressão do mesmo, eu fiz aqui um count, né, mostrando essa mensagem. Eu tenho aqui, como eu chamo, né, na minha didática, de cabeça, e aqui, novamente, uma outra cabeça. Ou seja, o mês 4, ele vai cair aqui, vai ser verdadeiro, 4 é igual a 4, ele vai printar na tela, primeiro semestre. O que acontece na sequência? Muito bem, como eu estou utilizando cabeça, ou seja, if e if, ao terminar este if, o que acontecerá? Ele continuará a execução do código e aí ele vai cair nessa validação, que percebemos que não vai ser verdadeiro em nenhuma dessas situações. Só entraria aqui se pelo menos uma dessas condições aqui fossem verdadeiras. Algo que não acontece nessa exemplificação, já que o valor aqui é atribuído fixamente. Testemos. Execute, compile, run. Já printou na tela primeiro semestre. Modificações que ficariam agradáveis para esse programa. Comentarei essa linha e eu pedirei para o usuário entrar com o mês entre 1 e 12. Sim. Né? Perdão. Count, né? Para mostrar na tela. Operador. Entre com o valor inteiro do mês entre janeiro e dezembro. Toda instrução é finalizada com ponto e vírgula. Agora, um sim. A variável que guarda o mês nesse exemplo é o mês. Olha só que bacana. Compilarei e rodarei. Compile e run. Entre com o valor inteiro do mês. Se entre duas vezes ficou muito feio, viu? Já melhorarei o texto. 5. Primeiro semestre. Entre com o valor inteiro do mês. Entre de janeiro o ruim o texto aqui do intervalo entre janeiro e dezembro. Talvez tenha ficado mais adequado aqui. Vamos lá. Execute, compile e run. Colocarei aqui o mês 9. Ele não vai cair aqui dentro. Ele vai cair lá embaixo, né? Mas ele vai passar por aqui. 7. Segundo semestre. Eu sempre fico falando da questão de passar, né? Vou provocá-los um pouquinho, vou chamar de contador. Contador, vai. Vou inicializar contador com 0, para dar uma limpada na variável.
Contador recebe 0. Eu vou fazer aqui, ó. Contador recebe o que tem o contador mais 1. Ou seja, minha ideia é eu passo por aqui e alimento 0 mais 1 resulta em 1. Na sequência, eu vou fazer assim, ó. Contador recebe contador mais 1. No final, count, passei contador por execute, compile e run. Vou colocar aqui 7, repetir o exemplo, segundo semestre. Passei por 2 ifs. Pois bem, rodarei de novo, F11, compile e run. Agora eu vou entrar com o mês de março, 3. Primeiro semestre. Passei por 2 ifs do mesmo jeito, tá certo? Bom, na sequência aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu poderia representar toda essa ideia que eu estou expressando aqui da seguinte forma, né? Primeiramente, só ficou uma escadinha, só por questão de alinhamento, eu poderia fazer assim, ó. Que resulta a mesma coisa que a gente está mais acostumado a fazer. A minha didática promove essa ideia, né? Mas eu vou valorizar aqui a questão dos parênteses, que eu gosto de explicar. Olha só, esse é irmão desse, representando uma condição final. E aí, quando a gente posiciona o cursor do mouse em cada parênteses desse, ó, a gente percebe que é possível, né, organizar dessa maneira, tá? Tem várias maneiras de preparar Neston aí. Estou apertando a tecla Delete. É claro que daí o meu código fica mais enxuto. Mas são maneiras, né, de exemplificar aí, tá? Vou posicionar o cursor piscando aqui, vou apertar o Delete até chegar, isso, até chegar nessa posição. Pronto, fiquei um código mais curto. Obviamente, se eu rodar aqui, o resultado vai ser o mesmo, porque eu não mudei nada, né? E aqui eu estou utilizando o operador OR. Né? Se uma das condições forem verdadeiras, vai entrar aqui. Se uma das condições forem verdadeiras, vai entrar aqui. Eu poderia realizar uma modificação aqui, fazendo o seguinte, ó. Se o mês estiver entre, operador E agora, tá, gente? O E, todas as condições têm que ser verdadeiras. Eu abri o parênteses, ele já fechou. Se o mês for maior ou igual a 1, e esse mesmo mês, o aluno tem costume de fazer assim, né? Menor ou igual a 6. Oh, por que não está funcionando? Ô, cara, tem que citar a variável, né? Se o mês for maior ou igual a 1 e esse mesmo mês for menor ou igual a 6, eu vou cair na situação do primeiro semestre. Execute, compile e run. Entre com o valor inteiro do mês, do intervalo entre janeiro e dezembro. Vou colocar aqui 3. 3, ele é maior igual a 1, verdadeiro. E esse mesmo 3 é menor ou igual a 6, verdadeiro. Vejam, são duas situações diferentes. Primeiro, eu fiz duas cabeças usando 2 OR. Tá vendo? Agora eu fiz um com intervalo maior igual e menor igual. Lembrando que o operador E, né? E o pipe é o OU, na linguagem C++, derivada aí da linguagem C. Pois bem, farei mais uma brincadeirinha aqui, mais uma modificação. Eu vou usar o contador agora para mostrar aquele lance, né, de quando entra e quando não entra.
Ao invés de utilizar as duas cabeças, agora eu vou fazer cabeça e os pés. Perdão, vou fazer cabeça e o tronco primeiro, para não matar esse cara de cara. Olha lá, cabeça e o tronco. Eu considero que o tronco é o else if. E aí, essa variável contador, eu vou declarar aqui dentro, ó. Se entrar aqui dentro, ele vai contar 1, beleza? Se não se, ele vai contar 1 também. Porque ou ele vai entrar aqui, se não se, ele vai entrar ali. E veja a diferença, pessoal. Se eu perguntasse para vocês agora, você pode responder mentalmente aí, falar, enfim, como queiras. Isso aqui está dentro de uma condição ou está fora? Ó, da linha meia dúzia até a 11. Está fora. Se tivesse dentro, eu ia colocar o cursor piscando aqui e eu envolveria aqui dentro do meu código. Ó. Isso aqui é um bloco. Por isso que tem esse alinhamento, por isso que se comporta dessa forma. Aqui eu estou abrangendo bastante coisa nessa exemplificação. Rodemos F11 ou Execute, Compile e Run. Entre com o valor inteiro do mês no intervalo entre janeiro e dezembro. Eu vou colocar aqui o mês de fevereiro. 2, Enter. Primeiro semestre. Passei por um if. Ficou feio agora o texto ali, né? Mas enfim. Rodemos de novo F11. Agora eu vou pôr o mês 10. Segundo semestre. Passei por um if. Tá? Seria mais adequado nesse exemplo aqui eu tirar esse S considerando que eu tenho certeza, né, que aqui vai ser apenas uma única vez. Aí, como eu tinha falado anteriormente, você pode adequar o seu código, né, deixando ele mais enxuto. Tem várias maneiras de programar, tem gente que gosta de deixar bem juntinho, eu já gosto de deixar para o aluno essa questão desses primeiros parênteses, pelo menos aqui separados, tá? Mas é algo didático. Com o tempo, o aluno ele pode fazer do jeito que ele bem entende, desde que ele tenha esse amadurecimento, essa visão que tudo isso vai produzir um resultado. Se eu tenho, por exemplo, uma condição verdadeiro e verdadeiro, logo tudo isso em azul vai ser verdadeiro. Mas se eu tiver uma condição verdadeiro e falso, obviamente, tudo isso aqui vai resultar em falso e não entrará, ok? Vou ignorar esse resto de código aqui, ó. Vou comentar com //. Melhor, para não confundir a cabeça do aluno, eu vou arrancar esse if daqui. Pronto, agora sim eu tenho cabeça e tenho pé. Eu não tenho cabeça e tronco. O tronco eu considero como else if. Se não for essa condição, vai ser essa ao contrário. Vamos ver? Execute, compile e run. Tem um erro aqui. O count não permite... O count não permite o mesmo tipo. Vamos pausar um pouquinho o vídeo aqui, já darei a solução. Pois bem, como dito, pausei o vídeo, retornando. A visualização é o seguinte, ó, tudo que tem um início tem um fim. Tem aluno que gosta de deixar como por padrão está, né, o início e fim dessa forma, eu particularmente deixo desse jeito, mas tem gente e alguns websites que demonstram exemplos, tutoriais, cursos, trabalham assim, ó, início e fim. Sem querer, eu apaguei o início do else. Então, eu vou dar um enter aqui, ó, vou abrir uma chave aqui, ó. Quando eu faço essa porcaria aqui, ele me gera o fim. O fim eu já tenho, tá certo? Conheço colegas que gostam de trabalhar dessa forma, eu vou deixar como o ambiente aqui me fornece. Execute, compile e run. Pronto, temos a solução do erro, tá? Se a condição for verdadeira, entra ali, caso ao contrário, ela faz outra, tá certo? Entre com o valor inteiro, vou pôr aqui 8. Segundo semestre, passei por um if. Uma outra forma que eu gostaria de exemplificar aqui, já como eu dei vários exemplos, né?
é fazer aqui, ao invés de fazer cabeça, tronco, cabeça, 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 pés, é fazer várias cabeças, né? Eu tinha feito com duas aquela agora mais uma vez exemplificarei com mais, tá certo? Então eu vou fazer aqui, vou jogar fora esse else, vou fazer aqui o mês igual a 1, vou jogar fora essa explicação, vou pôr um S aqui, porque eu já estou prevendo que serão vários ifs, né? Essa linha eu vou pôr aqui fora. Pois bem, Ctrl V, cola. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar todo esse trecho aqui, vai dar mais trabalho, mas enfim. Ctrl C, copia. Ctrl V, cola, tá? Bom, o mês igual a 2. Vou deixar combinadinho assim, um combozinho. Uma duplinha sertaneja. Lá. Vai ficar vendo essa bagaça aqui. Várias maneiras de preparar Neston, né? Enquanto isso, você pode se divertir aí. Pensando, pô, aquele outro jeito era melhor. Ele é mais curto. Mas são várias maneiras de preparar Neston, né? Você pode ver que uma vez que a gente tem construído aqui, ó, perceba a maneira como eu estou posicionando o cursor, é importante na hora de colar, são práticas, né? Com o tempo a gente vai ficando maduro com relação a isso. Mas agora haverá uma modificação aqui, porque chegou até o mês 6. Eu farei o mês 7, e o mês 7 já muda a jogada aqui. Por quê? O mês 7 já será segundo semestre. Então eu vou pegar esse bloco aqui, ó, Ctrl C, copia. Coloco o pauzinho piscando, né, o cursor, darei um Enter, só que eu posiciono bem no cantinho aqui, ó, Ctrl V, opa, coloquei para debugar, Ctrl V, cola. 8, paciência que está quase acabando. 9, e aí, qual maneira que você gostou mais? O mais importante é saber o conceito, né, de cada uma para chegar no raciocínio qual utilizar, né? Mês 11. E com isso, temos agora o mês 12. O tamanho da bagaça que ficou. Se eu rodar esse código aqui, ó. Um código que já deu quase 75 linhas. Project, compile e run. Vamos colocar aqui o mês 10. Vocês concordarão comigo que ele vai passar por todos esses ifs e o contador vai ser alimentado toda vez que passar por um if em um. O resultado do contador será sempre o mesmo. Segundo semestre, passei por 12 ifs, olha só. Execute, compile e run. Vou colocar aqui o mês 4. Primeiro semestre, passei por 12 ifs. E com isso eu termino a explicação do meu exemplo.